Fiel, saída inesperada de Guinegão do Corinthians, ele tá infeliz e tem negociação em andamento com o Internacional. O pessoal do Fala Fonte, Vessone, trazendo muitas informações do Coringão no vídeo agora, e os dois criadores da Safiel revelaram informações graves e sigilosas da situação financeira do Corinthians. É algo de assustar, é muito pior do que aquilo que a gente imaginava, e eles acusaram a diretoria do Corinthians, conselheiros, de não estar sendo claro e verdadeiro com toda a fiel torcida. Estão mentindo pra nós. Já vai deixando sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like. Se tiver a opção do hype aqui, ajuda a gente demais também, se você quiser fortalecer. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Mas a última informação que eu tenho aqui, ó, o Guinegão, atacante do Corinthians, despertou o interesse do Internacional, tá? O Colorado, ele fez uma sondagem inicial ali pro staff do Guinegão, consultando condições de negócio, e existe a possibilidade do Guinegão deixar o Corinthians nesse meio do ano em busca de mais minutos. O Corinthians, até foi, se eu não me engano, foi o Fernando Diniz que atualizou a situação do Guinegão. Ele sofreu com lesão desde que ele chegou, desde que o Fernando Diniz chegou ao timão, e também me alertaram também sobre uma falta de intensidade do Guinegão nos treinos. Mas é um jovem muito promissor, que ele quer ter mais minutos em campo, ele acha que merecia ter mais minutos em campo, já que às vezes o Yuri Alberto estava fora, o Yuri Alberto estava oscilando, e ele quer ter mais minutos e pode ser que ele deixe o timão nesse meio do ano. Timão, o Corinthians, no caso ali, vê a possibilidade de negócio, talvez um empréstimo, mas ele vai dificultar, porque não vai chegar qualquer proposta, ainda mais de um rival da Série A, que o Corinthians vai facilitar. Mas o Internacional tem sim interesse no Guinegão, tá? Bom, e no Corinthians, vamos ouvir aí Carlos Teixeira e também o Eduardo Salucci, que são os idealizadores da Safiel, o projeto de SAF do Corinthians. Prestem atenção nas frases que são bem fortes sobre a situação financeira do Corinthians. É bem impactante o que eles falam mesmo. Cada dia que nós continuamos com a dívida nesse patamar, nos custa R$1.200.000 por dia, né? Vamos imaginar... Nós apresentamos a primeira proposta para o Corinthians no dia 29 de outubro do ano passado, de 2025. Vamos fazer uma conta rápida aqui, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 7 meses, 210 dias. Essa demora 250 milhões de reais. Quer dizer, a gente está falando de um quadro de extrema gravidade, mas de extrema gravidade. Quer dizer, alguém, quem quer que seja, que venha a público afirmar que uma situação financeira como essa vai ser revertida, sem que se mostre números, sem que se apresente um plano absolutamente concreto, crível, fundamentado, realista de reversão, essa pessoa, essa mentira, ela custa R$1.200.000 por dia. Não é uma dívida de jogadores que a gente comprou e que a gente pode revender. Não. São dívidas que vêm sendo acumuladas há anos e anos e anos e que não trazem ao clube, né, com exceção do estádio, que quando for ser pago vai ser nosso, né? Mas 2/3 dessa dívida são coisas que o clube deveria ter pago lá atrás e não pagou. Se o Corinthians vender tudo que ele tem, pagar tudo que ele deve, ele ainda fica devendo 774 milhões de reais. Né? Esses déficits, eles sinalizam clássico risco de insolvência, segundo a literatura financeira convencional. Então, assim, não sou eu que estou falando, não é o Carlos que está falando, somos porta-vozes e nós estamos tentando aqui colocar para o torcedor corintiano a situação tal como ela é. Não é uma situação que está sendo colocada para gerar pânico, para gerar desespero. Né? Não sei o que estou falando. São auditores independentes, isentos e sem interesses políticos. Se nós tivéssemos, em 5 anos, um aumento da receita operacional na ordem de 50%, ou seja, se o Corinthians, que tem uma receita hoje, na ordem de 2025, de 900 milhões, 800, 900 milhões, chegasse a um faturamento na ordem de 1.200.000 ou 1.300.000, 1.300.000 por ano, e além desse aumento, nós tivéssemos uma margem de lucro, um EBITDA, né, que a gente usa no meio financeiro,
equivalente aos clubes melhor administrados do país. Nós pegamos aqui o patamar do Flamengo, né, que tem um EBITDA na ordem de 27% a 30%, nós teríamos um aumento da dívida. Tá aí. Então, o pessoal da Safiel falando, a situação realmente não parece muito boa, né, Vessa? Vamos lá, eles deram entrevista ao canal Voz da Arquibancada FC, um abraço ao Buono, essa entrevista foi ao canal dele, e a gente agradece aí por conseguir mostrar um trecho. Eles trouxeram uma realidade bem complicada, a gente já sabia, e quem não tinha noção, tem uma noção maior quando alguém esfrega na nossa cara situações dessas. São frases muito fortes, são frases que impactam mesmo na situação financeira do Corinthians. O que ele está falando no final, não sou eu que estou dizendo, não é o Carlos, é porque ele lê os 3 últimos relatórios de auditorias independentes externas que não tem nada a ver com Corinthians, que não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com posição, que não tem nada a ver com a Safiel. A empresa de auditoria que fez o balanço de 24, a empresa de auditoria que fez o balanço de 25 e a empresa responsável pelo acordo, pela RCE, aqueles auditores que estão responsáveis pela RCE. São 3 empresas que não tem nada a ver com o Corinthians e que deixaram claro, com termo forte de insolvência e tudo mais, caminhando para a insolvência. Então ele relembra isso. Ele falou, não somos nós que estamos, não é porque a gente quer que a Safiel seja aprovada ou seja discutida internamente. Não, são pessoas de fora que estão trazendo essa realidade. Então eu fiz questão de trazer, porque o torcedor às vezes, ou ele está sendo enganado pelos dirigentes que estão ocultando tudo o que está acontecendo, ocultando a verdadeira situação do clube, não passam para o torcedor, ficam lá como músicos do Titanic, tocando os instrumentos até o navio bater no iceberg, e eles ficam lá sem qualquer tipo de senso de urgência. Então foram declarações fortes, eles divulgaram agora de manhã a proposta que eles enviaram ao presidente Osmar Stabile, ao presidente do Conselho, ao pessoal do COF, do Conselho Fiscal e ao pessoal do Conselho de Orientação, deixaram o download para as pessoas terem noção, essa é a nossa proposta com 20, 30 diretrizes da situação e do que tem que ser feito, estão disponibilizando ao torcedor para ler. Então, quem não abriu a cabeça ainda, que abra, quem não abriu a mente, que abra. Quem já estava ciente vai estar reafirmando que já estava ciente. Quem achava que o problema era grave tem que ter certeza depois do que ele fala. E é isso, a situação é muito complicada, é muito difícil. E nos cenários mais positivos... Por que ele fez a brincadeira e fez um desafio dos 5 anos? Ele foi lá, levantou os números. Por quê? Porque o Osmar Stabile, vivendo em algum planeta que eu não sei qual disse, em 5 anos... o Corinthians será uma potência financeira. E aí eles levantaram lá toda a situação, do que arrecada, do que está devendo, juntaram tudo, fizeram o cenário de 5 anos e colocam aí como está no final. Aumentando em 50% o que já recebe, que é quase 1 bi, 900 esse ano, indo para 1,300. E ainda tendo uma margem de lucro enorme, de 30%, parecida com a do Flamengo hoje, mesmo assim, após 5 anos... estaria ainda negativo. E aquele começo do Carlos, para que vocês entendam, o patrimônio líquido do Corinthians é negativo em 774 milhões hoje. Não são eles que estão dizendo, é a auditoria. O que é o patrimônio líquido? Você vende tudo que você tem, jogadores, tudo que você tem, paga tudo que você deve. Você ainda deve 774 milhões. Então a situação do Corinthians é muito difícil. E para quem não tinha noção, tá aí a realidade aí. Eu queria falar agora sobre uma outra situação. Vou pegar até aqui os nomes todos dos mais 12 serão julgados na noite desta segunda-feira, pela noite do golpe, por aquela tentativa do golpe, por falar em situação financeira, política, né? Vamos falar então sobre esse julgamento. Lembrando, o Augusto Melo foi o primeiro julgado, foi expulso por conta daquela noite do golpe e também, só que aí parou o julgamento porque tinham mais 12 pessoas para serem julgadas e essas 12 pessoas, uma delas pediu, porque o advogado dela estava doente e tudo mais, pediu para adiar e foi adiado para esta segunda-feira agora.
Antes de mais nada, vamos só lembrar, num vídeo que alguém gravou daquela noite, percebam que quem está sentado na mesa era o presidente interino até aquele momento, assustado, porque um monte de gente simplesmente subiu no quinto andar e trouxeram lá um papel sulfite e falaram, olha, é o seguinte, nós estamos aqui, eu sou a Maria Ocampos, disse, olha, eu estou aqui, eu era a primeira secretária, eu estou trazendo esse documento que eu mesmo escrevi, né, que eles escreveram, e eu estou anunciando que o presidente do Conselho Deliberativo sai, o Romeu Tuma Júnior, estou tirando ele, o vice está com problema de saúde, está afastado, e começou a primeira secretária, eu assumo. E eu estou assumindo como primeira secretária, já que eu estou virando o presidente do Conselho Deliberativo, eu estou ordenando que você saia como presidente interino e estou devolvendo o Augusto Melo de volta à presidência. Foi isso que aconteceu. Simples assim. Uma falta de democracia, com uma falta de respeito à instituição completamente inacreditáveis. Vamos lembrar como foi o momento que o Osmar recebe os caras assustado, porque não sabia o que fazer, não sabia como agir, a polícia ainda não tinha chegado, ele sentou na cadeira ali e ficou tentando argumentar com o pessoal. Vamos rever. Doutora, qual foi a decisão da ética? A decisão da ética. Que o presidente do Conselho Deliberativo do Tuma está afastado desde o dia 9 de abril e todas as decisões que ele tomou nesse período devem ser canceladas. Isso significa que o presidente Osmar não está mais no exercício da função dele de presidente e o Augusto tem que retomar o cargo dele. Obrigado, doutora. Então tá aí, foi assim, simplesmente assim, uma instituição de 115 anos foi tratada dessa maneira. Então eu até peguei os nomes aqui na matéria do GE, que eles soltaram na manhã desta segunda-feira: Maria Ângela Ocampos, Mário Melo Júnior, Paulo Juricic, Ronaldo Fernandes Tomé, Carlos Eduardo Melo Silva, Rodrigo Simonini Gonzalez, Wanderson Contreras Salles, Marcos Coelho Abidu, Paulo Rogério Pinheiro Júnior, né? Laércio Ferreira Vitória, Leandro Omeudila e Peterson Rua. Então todos eles serão julgados na noite desta segunda-feira. Nem todos estão nesse vídeo, eu não sei qual é a participação de cada um deles naquela noite, mas todos eles serão julgados. Vamos aguardar e eu trago no vídeo de amanhã o que pode acontecer com eles, tá bom? O que vai, na verdade, acontecer no julgamento, se vão ser expulsos ou não. Uma coisa é certa, não dava para deixar aquela noite passar ilesa, foi isso que aconteceu com o Augusto. E vamos ver o que acontece agora. Tá vendo essas imagens? Aí a polícia já estava chegando. Alguém tirou essa foto, a polícia chegou para evitar. Antes, quem chegou, na verdade, foi o metaleiro, que é sócio do clube. Ele foi lá e segurou a bronca enquanto a polícia não chegava. O metaleiro tem uma parte importante nessa noite. Quando ele se impôs ali, falou: não, vocês não vão, não tem nenhuma ordem judicial. O que vocês estão vindo aqui? Se tem ordem judicial, ok. Ordem judicial se cumpre. Você não pede, você manda, é uma ordem judicial. Mas não tinha nada disso, eles mesmo definiram aquilo ali. E aí o metaleiro chegou lá já segurando a onda até que a polícia chegasse. E essa é a cena aí com a polícia no quinto andar da presidência. Uma noite patética. Uma noite, vamos ser sincerão, uma noite enormemente patética na história do Coringão. Vamos ver o que vai dar. O que você acha, hein? Escreva aí, tá bom? Não esqueça de deixar o like também no nosso vídeo e se inscrever no canal quem ainda não se inscreveu. Hoje é um vídeo, ficou bem pesado, hein? Mas paciência, cara, eu vou trazer sempre a verdade aqui para vocês. Só lembrar que o que aconteceu no final de semana, que foi o pedido de afastamento por parte da Gaviões de Armando Mendonça, o vice-presidente,
que agora também já tem até um pedido de tutela, de uma cautelar dos conselheiros para pedir para ele se afastar também, mas os Gaviões vieram firme, já pedindo inclusive a expulsão dele, pedindo para que ele se afaste completamente do cargo de vice-presidente, por conta todo daquele fato dele ter sido denunciado pelo MP, Ministério Público, do caso dos uniformes da Nike e tudo mais. Então, tantos conselheiros e sócios pedindo uma tutelar lá para ele poder se afastar, quanto o próprio Gaviões, a maior torcida organizada do Corinthians, pedindo a sua saída também imediata do cargo de vice-presidente. Lembrando que o próprio Ministério Público ainda não está acatado pela Justiça, mas pediu ali algumas medidas também, como sair do Parque São Jorge, não conviver com outros sócios, deixar o cargo. Então, assim, são pedidos de todos os lados. Vamos ver como o Armando se pronuncia, se ele sai de cena para poder, pede para sair, aí vai tentar defender o seu CPF, enfim. Vamos aguardar os desdobramentos disso tudo, mas essa é uma última atualização que eu tinha na manhã desta segunda-feira, beleza? Gente, muito obrigado pelo carinho, desculpa trazer tanto assunto pesado, mas eu acho que era necessário, acho que vocês me entendem, muitos me conhecem há muito tempo e sabem que eu sou assim e vou agir dessa maneira sempre, trazendo a verdade para vocês, nua e crua, doa quem doer, mas é muito melhor uma verdade dura do que uma doce mentira, né? Como já diria aquele jargão popular. Tá aí, Fê, aquilo que eu falo, lá dentro, eles não querem saber do bem do Corinthians, Tá aí, Fê, aquilo que eu falo há muito tempo aqui, lá dentro eles não querem saber o bem do Corinthians. É incrível, porque surge uma das únicas opções que a gente vê nos últimos tempos, que é o projeto da Safiel, que pode de alguma forma, se vai ajudar ou não é outra história, mas pode de alguma forma dar esperança, ajudar o Corinthians. Mas você vê, de todas as maneiras que eles tentaram entrar, não conseguiram oportunidade de colocar esse projeto adiante. E o que foi falado é muito sério. É muito sério. Não colocam um projeto explicado pro torcedor. Não traz números, não traz uma estratégia clara do que vai ser feito. Não tem como sair dessa situação apenas achando que tudo vai cooperar, que tudo vai sair conforme o esperado, que o Corinthians vai conseguir patrocínio, vai conseguir vender jogador. Não é o suficiente. O Corinthians está entrando num buraco que hoje, é praticamente impossível de sair. Se deixar prolongar, praticamente é decretar falência. E aí só com intervenção judicial, que pra mim, de verdade, não confio mais em quem tá lá dentro. Só uma intervenção judicial pro Corinthians sair dessa realidade. Ou a SAF. Infelizmente, o nosso clube sendo vendido para investidores, para aqueles que têm bala na agulha, mas aí vai ser a realidade de um Botafogo da vida. Acabaram com o Corinthians, ó. E o pior é que acabaram com o Corinthians e continuam acabando, porque eles não fazem nada para mudar essa realidade. A gente fica aqui pagando ingresso, a gente fica aqui se esgoelando para tentar ajudar o Corinthians de alguma maneira, seja no YouTube, seja indo protestar na frente do Parque São Jorge, seja postando vídeos no nosso Instagram, seja cobrando os próprios conselheiros, torcida organizada que também faz o seu papel, a nação corintiana que faz vaquinha para pagar estádio, enquanto esses caras lá dentro se fecham na bolha deles e o Corinthians que se exploda. Que a gente vê aí, Stable, tá tentando aqui e ali, mas e aí? De praxe a gente vê que a dívida aumentou mais alguns milhões. E o alerta tá ligado. O Guinegão tá infeliz, não critico, não tem tido oportunidades, tudo bem, não é nenhum craque, quando entrou também nas últimas partidas não fez lá muita coisa para merecer. Mas a gente vê também Yuri Alberto fazendo nada. Melhorou, deu umas assistências aqui, outra ali, mas já viu que demonstrou pra Fiel, a gente já viu que ele não quer ficar. Dá oportunidade pro garoto, mano. Vai entrar com sangue no olho. Quando entrou jogando ali com o Memphis, ele deu conta do recado quando o Yuri não estava. Vai ficar escanteando o cara por quê? Mas de treinador para treinador. Enquanto uns deu oportunidade, o Diniz tá preferindo outros, preferiu até o Kaique em muitos momentos que acabou se lesionando. E Negão pode estar de saída aí do Coringão. Não critico,
Ele é jogador, sabe da urgência dele, sabe da necessidade dele, precisa jogar, precisa de minutos. Se não tá tendo oportunidade, pode ser que a gente seja mais um aí que a gente venha a perder nesse meio do ano. O que você acha dessas duas informações sobre a situação financeira e a saída do Guinegão? O Corinthians deveria tentar segurar, dar mais oportunidade, ou pode ser mais um aí que vai embora e você não se importa muito? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal. Deixa aquele like que ajuda a gente demais. A opção do hype também, se estiver aqui embaixo, também faz diferença. Eu sou Luan, se inscreva você que não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, fiel.